Pronto. Vou pôr aqui mais amigos. E agora vou pôr aqui Pedro Rias. E Andréia Rias. Queridos amigos que estão connosco nas redes sociais, sejam bem-vindos. Dentro em breve, bem-vindos aos ouvintes da RBN. Hoje o programa Pais e Filhos. Tenho o prazer de entrevistar Otília Rios, minha colega de formação, minha companheira, mãe, companheira de família e empreendedora, e de certeza que vamos ter imenso que aprender com ela. Habitualmente fazemos estes interregnos porque na rádio web, onde nós nos alocamos, estamos a cumprir durante alguns minutos os nossos compromissos comerciais. Obrigada, até já. Estamos já a começar. Muito obrigada. Obrigada, Otília, por vires. Obrigada por nos reunirmos aqui de novo, por nos encontrarmos. Vamos, de certeza, ter uma belíssima conversa e proporcionar aos nossos ouvintes muitas ferramentas. Este programa é uma caixinha de ferramentas, como sabem. É verdade, vamos agora mais 2 minutinhos, penso eu, por aquilo que estou ali a ver. E tenho que ser muito grata à minha colega a Teresa por estar aqui como convidada dela para falar sobre os meus 3 filhos. Mas daqui a pouco vamos retomar a conversa e vai ser muito bom. E o meu microfone aqui não, tens que ser tu a ligar. Queres experimentar? Ora bem, depois a gente fala. Já colocaste manual, cenas. Isso, perfeito. Só mais um bocadinho. Um pequeno sketch da nossa rádio, um pequeno programinha, O Homem na Cozinha. Atentos! Espero que esteja a correr bem. Vai correr se Deus quiser. Falta aqui 1 minutinho. Sim, 1 minutinho. Perfeito. E vamos nós para a nossa conversa. Eu chego. Mas ainda não está. Onde? Sim. Não. Atrás. Não me digas que foi isto que aconteceu Pois, outra é vez. isso. Que a minha convidada estava aqui e não disse nada. Bem-vindos, queridos ouvintes da RBN. Bem-vindos, queridos amigos todos das redes sociais. Hoje temos connosco Otília Rios, convidada no seu papel de mãe, de companheira e de empreendedora. Boa noite a todos. Espero que estejam a ouvir bem. Parece que sim, ali pela mesa. Porque estar aqui deste lado com a Teresa é sempre muito engraçado. Eu estava aqui a descobrir umas teclas novas, por isso é que os meus convidados às vezes começam sem se ouvir bem, mas já estou aqui a perceber pela mesa de mistura que os nossos ouvintes da rádio estão-nos a ouvir bem. Muito obrigada pelo convite, Teresa, e vamos certamente dar-vos ferramentas e inspiração para o que vos desafia, que são o que mais amamos, que são os nossos filhos.
Otília, muito obrigada por teres aceito este nosso convite, por estares aqui connosco. Para quem ainda não conhece a nossa entrevistada, ela também está a fazer um programa aqui na nossa rádio e na área do desenvolvimento social. A Otília é a minha companheira de formação da Escola de Biodança, trabalha também na área das terapias e do desenvolvimento pessoal e humano e de certeza que tem muito a partilhar connosco. Otília, tu foste sempre esta mulher que és hoje, guerreira, empreendedora, cheia de força. Como é um pouquinho do teu desenvolvimento até chegares à mulher que és hoje? Então, eu acho que guerreira foi sempre. Já dei várias entrevistas aqui nesta rádio e em alguns outros locais. De verdade, eu tenho uma força da natureza e isso conquista-se, mas eu tenho uma educação bastante dura, bastante rígida naquela época e, de certa forma, não foi fácil naquele tempo da educação. Não havia flexibilidade e a minha irmã na altura não podia estudar, não tinha avaliações e eu tinha notas muito altas, mas a minha mãe fez aquela educação básica que fez o melhor que sabia, com as ferramentas que tem, certamente, que era não vai uma estudar, não vai a outra. Então eu tive um ataque de choro e fui logo trabalhar para o telefone no escritório, fui logo fazer essas possibilidades diferentes. Eu fiz Instituto Francês e apoio em inglês para usar no telefone numa empresa de calçado. Então eu já com 14 anos trabalhava numa empresa de calçado no escritório, que tive sempre muitos amigos e pessoas que me fizeram evoluir bastante e tu disseste-me muito bem que eu sou terapeuta ou tenho muitos recursos na área de terapia, por isso é que o meu programa de sexta-feira aqui, mas essencialmente é uma coisa que eu tinha uma dúvida e tinha essas questões e eu queria, e eu disse muitas vezes isso ao meu marido, eu quero fazer essas terapias alternativas para eu viver bem no meu mundo das minhas empresas. Então eu demorei muito tempo a aceitar ser terapeuta e a delegar mais as empresas. Eu desde 2009 que sou mestre de Reiki essencial e fazia meditação das rosas douradas e mesmo aqui em Cocujães que aprendi, mas eu usei muito esse recurso na minha empresa, primeiro e na minha família. Muito bem. Otília, de que forma é que tu encaixas, como é que tu encaixas o ser uma mulher empresária, o ser uma mãe e o ser uma companheira? Há alguma destas áreas da tua vida que entre, ou que sofra mais porque tu és uma mulher com uma grande projeção profissional? Sofre sempre qualquer coisa, mediante a atenção que estamos a dar no momento. Seria mal da minha parte eu não assumir perante as pessoas que está tudo a 100%. É um desafio e há áreas da minha vida em que eu tenho que fazer equilíbrio. Há o tempo das férias que não tem sido possível, há o tempo das empresas que também é a atenção onde foi agora e depois a atenção que eu estou a fazer com os programas é muito para as pessoas que eu trouxe o desenvolvimento pessoal para os acompanhar. Então, o que eu faço é um caminho diariamente para ver qual é a área que me dá mais, que eu mereço dedicar-me mais. Por exemplo, eu lembro-me há 15 dias atrás, eu tive uma conversa com o Pedro, que é o meu marido há 26 anos e é meu cúmplice de vida há 27, e disse ao Pedro, está na hora de eu voltar a ser a dona, a mulher, ir ao cabeleireiro, que eles voltaram, às massagens e receber também os mimos de esposa e de mulher. Mas também tive que ser eu a confiar nele e a delegar muito na empresa, porque eu também era daquelas pessoas com a mania que só eu que sabia, e se eu fizesse estava bem feito, e se o outro fizesse ficava a remediar. Então eu tive também que cuidar muito do caminho intrínseco, ir para o meu interior e perceber que se me acontecesse uma fatalidade, eu fiz isso no primeiro caminho interno, se me acontecesse uma fatalidade, toda a minha família ia ficar mal, porque eu não estava a dar recursos nem âncoras para eles continuarem uma vida se eu não existisse. Ou seja, o meu ego e o meu controle estava mais alto que o meu amor e o meu cuidador.
Então esse foi o caminho. E há 6 anos, quando eu fiz escola de dança, onde a gente se conheceu mais intimamente, a gente já se conhecia no espaço de meditação, e eu lembro perfeitamente de ti, mas quando eu fiz escola de dança, foi eu reaprender e reabilitar a ser esposa, a ser mãe e a ser mimada, porque esta coisa de ser guerreira e ser a senhora que faz muita coisa, cansa, dá conta de mim, e eu não quero isso para a minha vida. Então Acho muito curioso estarmos a partilhar esses pormenores, porque ainda há 15 dias atrás estávamos aqui com um dos coordenadores daqui da nossa RVN, que mostrava o seu espanto sobre um programa que se chamava Pais e Filhos. Mas o que é que se faz num programa Pais e Filhos? E eu tenho trazido essencialmente pessoas com ferramentas que passam para essencialmente os pais, e tu também tens acompanhado. Hoje é o dia de trazer aqui uma mãe. Exatamente. Uma mãe, uma mulher, entre aspas, mulher no sentido da companheira da família, e alguém que consegue muito bem equilibrar todas estas áreas. Uma coisa que eu gostava muito que nos falasses e que a mim me toca muito especialmente, como consegues ou conseguiste gerir focos, propósitos de vida e missões dos filhos, deixando-os fazer algo ou perseguir algo que habitualmente um pai não deixaria ou que um grande número de pais proibiria? Isso é uma pergunta muito pertinente. Faltou-me, eu passei pela escola da banda de música de Pinheiro do Imposto, e por ser mulher e ir para casa cuidar dos irmãos mais novos, foi-me retirado a continuação da escola da banda de música, porque tinha que vir trabalhar e ajudar os meus pais em casa. E essa frustração foi gerando aqui uma raiva interna para eu cuidar disso. Então, há uma prioridade na minha vida. Tudo que eu ganho nas empresas, tudo que eu ganho enquanto empreendedora, a prioridade para os meus filhos é a saúde, e a segunda é a educação e formação. A herança que eu posso deixar aos meus filhos e que eu aconselho qualquer pai, é a primeira dica que eu posso deixar aqui a vocês. Aprendi isso com alguns pais, não todos. A herança que eu vou deixar para os meus filhos é formação, é ensinamento, é recursos para quando eu não estiver ao alto com eles, eles fecharem os olhos, visualizarem a mãe e o pai e seguirem um caminho com aquela força, com aquele ensinamento. Esse foi um foco. O outro foco foi, eu criei uma empresa, eu sempre fui muito boa comercial, eu adoro vender. E eu fui vendendo desde 15, 16 anos para ter o meu dinheiro por catálogo. Eu vendia por catálogo. A minha primeira viagem, já casada com o Pedro, e o Cristiano tinha 3 anos de idade, foi à República Dominicana a vender utensílios de cozinha de uma grande empresa, em que eu entrava na casa das pessoas, cozinhava para as pessoas e fazia essas vendas. Só que o Cristiano tinha 2 anos e meio e começou a chorar um dia à noite e disse-me assim: "Oh mãe, vais fazer agora uma demonstração?" Eu disse: "Não, hoje não." "Ou vais fazer um contacto?" Eu já sabia os nomes das vendas. Também não. E ele começou a chorar e disse assim: "Estou cansado, quero ir para casa." Então eu parei de ser exageradamente vendedora e cuidei do meu filho, que depois, mais à frente, veio a segunda, porque eu percebi que estava a dar demais, estava com ambição demais para descuidar dele. Portanto, aquele ponto que há um bocado falaste, nem sempre a gente vai com tudo no máximo. A gente chega a um ponto que há situações que nos merecem mais atenção. O Cristiano tinha 9 anos de idade e andava na música. E eu estava na Associação de Pais, eu sempre fiz muita parte da escola, da Associação de Pais, desse envolvimento dos pais. Depois autorregulei isso, que era para não ser aquela mãe exagerada que está sempre na escola e sempre a sufocar também a educação da escola. E eu achava, e fiz uma pergunta ao professor do Cristiano, que é o professor Bruno Estima, que tem um projeto muito bonito, que são os CRAS, e que o Cristiano foi à televisão à conta dos CRAS, com uma colega aqui de São João, que é Bárbara Guimarães, no Portugal Tem Talentos, numa banda de 10 ou 11 jovens, e na altura eu perguntei ao professor se era eu que queria que ele fosse músico, porque eu tinha sido excluída da banda por obrigações do trabalho da minha mãe, ou se ele tinha mesmo dom. E ele disse: "O seu filho é como um fadista,
Ele vai tocar sempre muito bem, mas se ele se enganar, ninguém dá por ela, porque ele faz o fado no instrumental, porque ele é percussionista. Então eu fui sempre preocupada, mas eu tinha um problema. Olha, esta é maravilhosa, que estou-me a lembrar, eu estava com algum receio de não passar a mensagem importante. Qualquer professor sabe que eu vou dizer a verdade, e qualquer pai que frequenta a escola. Era dado, na altura, umas fichinhas da avaliação do primeiro período, do segundo período e ao terceiro período, em rodapé, nós tínhamos que escrever o que é que nós ambicionávamos para os seus filhos. E eu escrevi: eu quero que o meu filho seja feliz. As diretoras de turma chamavam a atenção e diziam que eu não podia escrever aquilo. Mas como eu sou da PNL e da Programação Neurolinguística, como nós somos, as duas, isso não existe. Não pode. Pode, tanto é que pode que eu escrevi. Agora, o resultado daquilo que eu posso é outra questão. E então eu achava lindíssimo que eu dizia assim: mas eu não vou mudar, eu quero que o meu filho seja feliz. Mas isso não é uma profissão, a senhora não está a medir a profissão. De facto, como eu agora tenho formação em coaches, eu sei o que é que a professora queria me dizer. Mas eu também sei, enquanto mãe, o que é que eu queria dizer àquela professora. Eu não mando na carreira dos meus filhos. Exatamente. Eu não oriento os meus filhos a esse nível. Eu vou balizando, como nós aprendemos as duas na dança, nada mais sério do que ver uma criança a brincar. Eu vou balizando os meus filhos para eles irem ao seu maior potencial. E então, até o 9º ano, na escola EB23 da Branca, se forem ver as fichas do Cristiano e da Andreia, eu aleatoriamente escrevia, as pessoas não tinham hipótese, eu escrevia: eu quero que o meu filho e a minha filha sejam felizes. E então, eu acho que o empreendedorismo que eu estou a criar, se os meus filhos seguirem, ótimo; se não seguirem, é para vender. Está tudo certo, porque eles têm que seguir a carreira deles. E nessa meio dessa história, uma vez estava no almoço de família, e eu acredito muito que a família faz o melhor que sabe, sim, mas nem sempre usa as ferramentas certas. E o Cristiano tinha 9 anos de idade e chegou a casa e disse assim: mãe, aquela pessoa, que era uma pessoa muito querida para ele, da família, e era mesmo muito querida, disse isto assim literalmente a um filho: Cristiano, tu não sigas a música, que isso não te dá nenhum tachinho. E eu fiquei assim: uau, isto não se diz, isto é uma crença negativa. E eu ainda não tinha a PNL, disse assim: Cristiano, tu não vais te preocupar com isso. Tu não vais ser um músico no mercado, e com todo o respeito, porque o meu pai é desses, tu não vais ser um músico de banda para ter um trabalho de segunda à sexta para depois fazer as procissões ao domingo. Tu vais ser um músico. É claro que eu sei que ele, se viver com frustrações como agora viveu, que viveu um confinamento terrível, porque ele teve que gerar a frustração, a arte simplesmente está congelada, e eu vou ter que dar recursos para ele sair daí enquanto mãe e dizer: confia na vida, e deixo-lhe esses recursos piamente. Mas reparem, eu não sei quantos pais nos estão aqui a ouvir e que deixam-se emanar pela sociedade e pela família para serem aceitos, que nós também sabemos isso, que é a falsa rejeição, que é serem aceitos ou não pela família envolvida. Ou terem sido excluídos, que gera sempre compensação. Exatamente, e há uma lei da compensação, eles vão se calando e vão permitindo. Se o meu pai é empreiteiro, eu vou ser empreiteiro; se o meu pai é arquiteto, eu vou ser arquiteto; mas o meu pai é motorista de caminhões e a minha mãe é vendedora e eu quero ser músico. Ótimo! É mesmo por aqui que tem que seguir. E é claro que agora somos empresários, mas trabalhamos por conta de outra muitos anos. Há 5 anos somos os 2 empresários, os pais. Mas tudo teve um caminho e não tem que ser porque o outro vai. Tem que ser quando a gente sente que é o momento e que estamos preparados para. Agora, eu largo muito do meu tempo, eu largo muito do meu negócio para formar os meus filhos. E essa é a segunda dica que eu vos deixo. Eu não estou numa de procurar o objetivo da faturação da minha empresa. Esqueçam lá isso. Eu estou numa do serviço da faturação, tem que ser aplicado, com o recurso, o retorno vem. O serviço tem que ser bem prestado, não preciso de vender tudo e agarrar o sol com as pernas, não. O meu sol é a minha vitalidade, é onde eu quero chegar. Mas os meus filhos foram preparados para ser os melhores. Eu digo muitas vezes aqui à Teresa, quando nós vínhamos a sair da escola do Porto da dança,
Eu não sou uma facilitadora de biodança, eu sou a facilitadora de dança. Isso eu tenho-me tornado dentro daquilo que eu vou prestar. O que é que eu vou prestar às pessoas? A Teresa Margarida tem sido comigo uma mulher fantástica na área da dança, dançar dentro de uma escola. Porque a escola é um desafio. Sim. Eu apanhei a Teresa, tipo, não sei se posso, não sei se posso, não sei se posso. Porquê? Porque ela está atrás de uma instituição que para tudo é um requerimento. Pronto, e eu sempre fui vendedora por minha conta e depois tenho a minha empresa já há mais de 16 anos. Para mim é fácil porque eu posso tudo. Se não posso, eu vou perguntar à contabilidade e, olhando às regras do país, eu sou dona do meu horário, eu faço. Então a gente sempre se equilibrou, porque para mim metia muita confusão. A Teresa quase pedi permissão para respirar. E eu fui percebendo isso enquanto mãe na escola. Eu estava no Conselho Geral da escola e deixa que te diga a alguns pais e a ti, Teresa, professora. Quando eu fiz parte da Associação de Pais das Escolas, eu levei sempre algumas coisas para a escola. Eu levei o reiki para a escola, eu levei as taças tibetanas, eu levei a meditação, eu levei pelo menos essas palestras com os pais. Houve coisas que não passaram, porque alguns professores não deixavam passar porque o outro professor tinha tido a ideia. Pois. Ou seja, a competitividade existe entre o ser humano. Eu agora, como sou mais madura, já tenho essa consciência. Eu vou ao meio oral e vou pedir ao coletivo que me apoie. E os professores quase todos têm que me apoiar, porque se um não apoiar, não vai dar certo. Mas é um bocado porque era um novo. Estamos aqui, o Cristiano tem 24 anos e com 14 anos ele foi iniciado em Reiki porque era um menino que sonhava de noite e tinha sonhos em que via os anjos claramente. E os professores queriam que eu visse que o meu filho era hiperativo e tinha que tomar medicação. E eu dou 0 e nem concordo com isso. E então o meu filho fazia parte de muita envolvência. Eu lembro-me, a minha sogra comeu algum tempo em nossa casa, porque ela partilhou assim, era viúva e ficou lá em casa, fazia a volta à casa dos filhos, já tem 14 filhos, e ela fazia essa volta e estava sempre connosco, uma vez de 15 dias estava connosco. E então ela sempre partilhou muito, ela via muitos concertos do Cristiano, porque era muito engraçado. Eu ia buscar lá às 5, às 6 horas, porque de repente ela comia às 7, porque às 9 horas tinha concerto, e às vezes ela dizia-me assim, ou é a Andreia que está na dança, ou é o Cristiano que está na música, tu andas numa fonda, rapariga, tu andas sempre lá para o lado para educar os teus filhos, porque o Pedro era motorista de longo curso e nem sempre vinha a casa. Então eu já gravava, ou filmava, ou tirava fotografias para o pai acompanhar os filhos. E a verdade é que eu acho que os pais ainda não saem da zona de conforto suficiente para investir, e isso nota-se nas AECs, na básica. Todos os pais vão todos à primeira reunião, todos os pais estão nas salas cheias, porque eu tenho as idades todas lá em casa, mas depois, quando é no 9º ano ou na secundária, já começam a confiar e a delegar. E é uma idade crucial para pôr o filho encaminhado para a vida. E eu acho que a gente às vezes adormece um bocadinho, é por aí. O que tu nos estás a partilhar é muito aquilo que tu também começaste a fazer comigo, as constelações familiares. Nós temos que ir buscar a força dos nossos antepassados, a força de todos os que vieram antes, e com essa força sentirmos preparados para a vida. Isso passa muito pela presença e tu tens conseguido fazer essa presença. Eu às vezes cheguei a fechar a minha loja e a pôr um voo de jaio, o portão fechado, e estavam os meus filhos em concerto e eu a ver e a gravar. Ou às vezes vai a mais nova, agora às vezes vai a madrinha e o pai e gravam quando eu estou em Alcobaça ou em Fátima. Já aconteceu, se eu puder estou sempre. Mas um dos dois pais tem que estar plenamente fisicamente para aquele filho. Isso é um acordo que eu e o Pedro temos. E nós não achamos que os filhos estão um dia que nos vão largar. Nós não pensamos muito nisso. Eles já estão a viajar e para nós eles fazem parte do sentido. Desde que o meu filho e a Andreia, o Cristiano está na Suíça agora e a Andreia na Covilhã, mas está agora em casa. Eu acho que os filhos dão sentido à vida aos pais. E os pais, o que têm que deixar para os filhos não é uma valorização financeira. Não é por aí. É os recursos, é a autonomia, é conversar,
é partilhar as dificuldades financeiras, é partilhar o sucesso também, o caminho. Então, às vezes, eu não digo que os pais sejam todos aquilo que eu estou a dizer. À minha volta, eu tenho menos pais que abrem-se mais e têm pais que se protegem, porque é os meninos, porque são os filhos, porque são pequeninos. E os pais não conseguem ver um filho de barba grande assim facilmente. Depois, e também isso tem uma explicação, isso tem a ver com o desapego. Eles estão muito apegados naquele amor e a criança tem 10, 11, 12 anos e nem é um bebê. Tem 18 ou 19 e ainda é novo. Tem 25 ou 30 anos, está na hora de pensar em namorar. Chega aos 35, 40, tem imensos problemas para engravidar, que é um grande problema que nós temos, porque a mãe e o pai foram dizendo aos filhos, primeiro está a tua carreira. Claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque vamos a ver, nós antigamente deixávamos os nossos filhos nas avós ou íamos para as terras com eles ao colo. Eu lembro-me, a minha mãe educou-nos na rua e não sei o quê. Estar agora, eu sei, focados no estudo é importante, mas agora veio o Covid e ensinou toda a gente. Meteu tudo em casa, o pai é obrigado e a mãe a trabalhar dentro de computador à beira dos filhos e tudo se resolveu, afinal não era assim tão difícil. Essa flexibilidade que ainda os pais há um tempo atrás estavam a desencontrar, era muito complicado. Olha, eu lembro-me quando eu fui à República Dominicana e a Ornala, primeira vez, Palma de Maiorca, eu levei os meus filhos sempre. E agora já se vê nos voos, antes deste confinamento, muitos voos com os pais e as crianças, felizmente. Mas quando o Cristiano tinha 7, 8, 10 anos, era normal os pais viajarem e os filhos ficavam com o tio e com a mãe. Quando eu cheguei à escola da dança, que estavas lá, nós aprendemos que aquilo que eu dei ao meu filho foi grande protovivência. Foi dormir no meu quarto até o ano e meio, 2 anos, senão eu não tinha dado por ela que ele dava ataques e não tinha salvo o meu filho. Portanto, não foi nada transcendente. Os meus filhos, se eu estivesse cansada e dava peito, dava a mama, no meio dos pais, estava tudo certo, eu adormecia, quando eu acordasse mudava para o berço ao lado. A minha Jade, podemos já falar daqui a pouco sobre ela, a minha Jade mamou até aos 3 anos e meio e eu percebi perfeitamente as protovivências que já não tinha falhado nos 2 mais velhos, que é dar tanto colo e tanto carinho de pai e mãe. Não é de arredores, nem é, desculpem, não é os avós, nem os padrinhos, é tudo muito importante. Mas dar tanto colo de pai e mãe na base da vida, eles agora são uns adoados. O meu filho teve 5 anos em Lisboa e agora vai estar 2 anos na Suíça. Só que ele sabe que o pai e a mãe... Agora, tem coisas que lá em casa acontece, que é, quando eu estou mal, eu não preciso telefonar para os meus filhos. Eles sentem. Criou-se vínculo. Muito vínculo. Muito grande. E isso explica-se na neurociência, não é nada transcendental, como as pessoas dizem, porque vocês são reikianos ou porque fazem meditação. Claro que isso é importante. A meditação lá em casa é algo que qualquer um coloca uma música. O Cristiano faz meditação a ir ao ginásio, adora ir ao ginásio e para ele a música e o ginásio é a sua forma de meditação. Ativa? Uma meditação ativa? Exatamente. Portanto, não estou a ver a grande dificuldade. É preciso criar esses momentos de informação. Otília, eu gostava muito que tu também falasses um pouquinho sobre um dos factos da tua vida, que é estar sempre em formação. E, no fundo, os teus filhos também veem este exemplo. A minha mãe está constantemente em formação. O Pedro não está tanto por inerência das funções de estar muitas vezes longe de casa, mas até já tem aderido, não é? Ele também é practitioner, ele também já fez várias O Pedro é muito cómico. Pronto, mas como é que tu consideras, ou qual é o peso de toda a formação contínua que vais fazendo, um pouco como falávamos aqui há tempos dos pilares da educação. Isso. Essa educação contínua, de que forma é que permite que os teus filhos também tenham mais ferramentas e mais recursos na sua vida? Então, o primeiro choque, já eu tinha a formação de coisas de bricolagem. Eu comecei por me entreter, porque o Pedro viajava muito, e eu entretinha-me com pintura em tecido, pintura em vidro, pintura a óleo, bordados, fiz essas coisas todas de artesanato lá na Branca.
Mas depois eu começava a ter, tinha muito stress e chorava por tudo e por nada, estava à beira de uma depressão e a minha irmã pediu-me para eu fazer reiki, uma meditação que ia-me fazer bem. E ela sabia que eu ia ficar hiper mega apaixonada. Depois eu fiz a primeira experiência de estudo, foi completar o 9º ano. E no meu manual do 9º ano já tinha essa questão dos meus filhos fazerem o que quisessem. E a professora, a formadora, contou-me uma história impactante que me impressionou, que havia um filho de um professor e de uma médica que queria ser canalizador e aquilo chocou o grupo de amigos deles. E como isso estava refletido no meu estudo, a professora fez aquilo na palestra, na apresentação do meu trabalho. E os meus filhos foram fotografar a mãe e o discurso, e eu emocionei, porque eu sou muito de emoções. Aí depois eu fiz a meditação e eles ficavam sob a orientação da minha cunhada ou da minha irmã, com a porta fechadinha. E eu à quarta-feira à noite, que era o dia que o Pedro quase nunca estava, e à terça eu tirava o dia para fazer formação até à meia-noite, 1 da manhã. Então eu deixava o jantar e eles iam e depois ia. Entretanto, aquilo já começou a ser um vício e eu, como vos disse no início, o reiki da minha vida e a meditação foi para eu cuidar do meu bem-estar e da minha empresa. Porque eu tinha um trabalho com azulejos e tijoleira e acreditem, os clientes iam para lá e eu não percebia porque é que eles discutiam à minha frente. O marido e a mulher e o empreiteiro era barulho bem na minha loja. E tinha aquele jeito meiguinho, isso aqui, de atender, até que também tinha momentos que me saltava a tampa com a minha família porque eu estava fartinha de aturar problemas. O que é que eu percebi? Que o casal estava desgastado, porque começava no desenho, no projeto, em pedreiro, em carpinteiro, e quando chegava às cerâmicas, nas cores, já havia ali muita discussão porque era um culminar de situações, tal e qual como na minha vida. Pronto, e depois eu não parei, comecei-me a realizar. Eu fiz uma vez contigo o EQC, não foi? Foi. Em que eu percebi que eu usava óculos porque eu queria ser professora e ficou por resolver lá atrás. Exatamente. Porque a gente, na nossa formação do treino das emoções e quando fomos ao Brasil fazer renascimento, eu percebi claramente que eu deixei alguns sonhos para resolver e fui resolvendo depois de adulta. Também fiquei no entendimento, e quem está nos a ouvir, vocês, aquela máxima de educar é horrível, mudem já enquanto é tempo, olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço, isso não funciona. É por isso que mais cedo ou mais tarde os vossos filhos estão a contrariar o vosso padrão, porque não vai funcionar mesmo. Então, os vossos filhos vão ver, vocês com livros, vocês a buscar mais. Quando há um bocado falaste do Pedro, o Pedro também fez a practitioner comigo no Brasil. E quando começou a perceber que ir ao Brasil através do projeto era fácil, era seguro, as segundas que ele depois foi contigo, já ele não foi, depois eu fui contigo e ele ficou em casa. A verdade é que ele na empresa dele já está a estudar. Às vezes o Pedro não estuda porque eu faço por ele. Pois. Olha a grande, ele tem a grande sacada da coisa. Ele tem esse recurso. A mulher faz. Agora não, agora eu também me ponho esquerda e digo, eu vou se tu for, senão não faço. E sei que podia fazer mais, mas eu acho que estava a fazer demais e estava a proteger demais o meu marido e o homem da minha vida. Portanto, ele também tem que andar. Então foi um bocado por aí. Então os miúdos ficaram apaixonados porque a mãe faz sempre formação, então às vezes à mesa é muito sobre a conversa das teorias, da discussão, de partilhar, discussões saudáveis, de ponto de vista, e para nós é muito importante. Nós sentimos-nos ativos, com a mente ativa, com muita capacidade de ajudar mais os filhos, em termos de exemplo. Pronto, agora o Cristiano teve que ir para a Suíça, teve que recorrer ao apoio. Repara, o Cristiano ficou com tudo congelado em Lisboa, veio para cima. De repente, mãe, abriu uma situação em Berne. Filho, vai inscrever-te. E as portas fecharam-se todas. Todas as instituições que podem ajudar o Cristiano a estudar investigação, tudo ficou fechadíssimo. Eu acredito, porque eu tenho grandes pessoas com um grande coração que sabem que o projeto dele é enorme, que mal possam estar no poder deles pessoal, colocar plataformas e formas do Cristiano estudar e investigar mais ainda, com apoio ou com bolsas, eles vão fazê-lo. Eu sei que são as pessoas que estão ao nosso lado, mas eu acredito que a ajuda vai vir quando ele estiver formado.
E portanto, eu se tivesse que vender a minha casa para os meus filhos estudarem, eu vendia, não tenho problemas nenhum com isso. Até porque ela está à venda para construir uma mais pequena, mas se isso fosse maior para mim era-me igual. Eu não me realizo enquanto mãe se eu não alimentar o cérebro dos meus filhos para quando eu estiver noutro plano, para quando eu não estiver viva, porque a morte é certa. Eu entendo que tenha que se cuidar agora das pessoas desta Covid, mas eu não compreendo porque as pessoas não entendem que desde que a gente nasce, e nós somos renascedoras, o momento em que tu já nasces, a hora a seguir já é de morte. Portanto, não percebo porque é que nós não colocamos isto em cima da mesa e vivemos o dia 2 como se amanhã não existisse. E temos esse tabu, calma lá, eu tenho que dar recurso aos meus filhos, o amanhã pode não existir para mim, tens que sim, porque o contrário era terrível para o meu coração. Então, nem sei se isso era possível pensar energeticamente essa situação. Mas os meus filhos, eles têm que ouvir a mãe quando eu não estiver presente, tal qual como eu ouço a minha sogra, que foi uma mulher. Minha mãe e o meu pai estão vivos, felizmente. O meu sogro não, mas eu não tive muita experiência com o meu sogro. Mas a minha sogra, os ensinamentos dela, a forma como ela fazia um chá, a forma como ela tinha uma boa palavra, a forma como ela dizia, não se dá todas em cheio, minha filha. Ela dizia isto. Nem sempre o dia da caça, outras vezes é do caçador. Ela deu-me sempre muito apoio e eu ainda ouço. A minha avó não sabia ler e escrever e dizia assim, às vezes palavras muito complicadas sempre é para quem tem massa cinzenta. Portanto, há muita sabedoria que foi passada de uma forma fantástica. Eu tenho neste momento, eu há dias fomos ver uma obra velha e eu fui comprar uma casa velha para restaurar com o meu sócio. E encontrei lá 10 livros, alguns escritos no plano entre 1870 a 1890. Porque a edição está escrita em numeração romana. E é sobre sabedoria, quando a neurociência começa a investigar esse plano energético que nós chamamos magia, que é esta coisa sensorial. A mãe sente e o filho pensa, a gente telefona e o outro estava-se a lembrar do meu nome. É o campo de ligação no campo. Exatamente, que as pessoas querem perceber como é que a gente pensa numa pessoa e ela depois telefona. Não, a neurociência explica isso, está mais que medido. E eu tenho esses livros, então eu fiquei tão contente que eu pensei, eu não sei se estou contente pela obra, se estou contente pelos livros que me vieram parar à mão, com tanta informação especial, com tanta sabedoria. Então eu acho que tenho essa sorte. Eu sábado de manhã estava a postar nas professoras da minha filha mais nova, a Jade, um vídeo que um jogador de futebol conhecido, que é o Quaresma, fez para os professores. Também já vi, exatamente. E estava-me a lembrar das cabeleireiras todas, eu conheço pelo menos 4 ou 5, normalmente vou a uma, no máximo a 2, porque não vou pôr o meu cabelo em todas, mas gosto de todas as pessoas, que eu tenho essa doença, eu gosto de pessoas. E eu estava a chorar literalmente no Facebook, a olhar para os posts daquelas pessoas a dizer vamos voltar ao trabalho. Pois. Mas eu estava mesmo a chorar, eu até fui tomar bem, isto vou ter que parar, porque eu segunda-feira começo uma live, vou fazer uma entrevista com a Teresa e vou assim toda emocionada. Porque eu tenho compaixão das pessoas. Eu em 2012 sei o que é não ter nada para trabalhar, ali uns meses, uma grande crise que passei, e querer trabalhar e não poder, e não tinha a crise como desculpa, tinha simplesmente, eu estava cansadíssima, estava desgotada, e digo sempre que a dança me salvou e salvou mesmo. E a dança trouxe-te a tua filha mais nova, não foi? É, porque tem uma diferença enorme dos outros irmãos e é uma coisa muito interessante ter 2 gerações, mas 2 gerações tão distantes uma da outra, não é? A menina mais pequena podia ser quase filha dos teus filhos mais velhos. Como é viver este arranjo familiar com 3 gerações? Olha, para já foi muito giro porque eu já tinha 40 anos e a Andreia tinha 13 e o Cristiano tinha 18. E portanto, 0 brinquedos, 0 roupa dos outros, tinha dado tudo, portanto não tinha nada para aproveitar e tinha já uma casa adaptada para os adultos. Entretanto, como eu sou das meditações e da dança,
eu senti naquela semana que engravidei, eu não tive dúvidas nenhumas. Até porque eu fiquei logo com sono, fechei os olhos, tinha uma conexão comigo e parecia que tinha uma voz dentro de mim a dizer, olha, estás grávida. Eu disse, uau, o que é isto? Então coloquei algum segredo no primeiro mês e meio, que tal não foi possível porque eu contei a 2 pessoas e que quando dei por ela, meio mundo já sabia que era um segredo, portanto não há segredo nenhum. Eu só contei a 2 pessoas e uma pessoa que é a minha irmã mais nova, que é a caçula, que é a Ana Tércia, que estava em França, e portanto o segredo foi se espalhando, o segredo é o segredo. Mas fica aqui claro que eu nunca quis fazer um segredo por alguma coisa, é porque eu estava no sentir, nem sequer tinha um exame de análise. Eu tinha que esperar algum tempo para fazer o exame. E, portanto, estava grávida da Jade. Depois, vivi uma coisa que queria partilhar com as mães. Nós, lá na programação neurolinguística, nós temos a formação do practitioner, nós sabemos, e tu também tens nas constelações, e temos dança, e tu viveste isso. Nós sabemos que a crença é uma lei interna. E qualquer mãe e qualquer grávida que acha que não se deve tocar na barriga, eu respeito imenso. Eu respeito o plano da mãe, eu respeito o plano da crença de tocar na barriga, eu respeito o abraço, mas isso são tudo medos que a mãe tem. Porque eu já estava em formação de dança há 2 anos e meio, 2 anos por aí, sem exagero, e nós temos muito toque e carícia, e o contacto, e o carinho, e os abraços de forma em feedback, que é acariciar de forma como se fosse um miminho, dar protovivências, de talvez de uma cesariana, que eu sou cesariana, ou de uma falsa rejeição. Nós temos hábitos de cuidar rosto e mãos sem ser invasivo. Mas para os facilitadores da escola, nós usamos as técnicas de túnel de carícias. E, portanto, se há barriga e se há carinho que não faltou à Jade, houve uma vez um túnel de carícias, se nós éramos uns 70 alunos na escola, pelo menos umas 140 mãos passaram na barriga enquanto a música do Ave Maria instrumental passava, e eu super, hiper, mega emocionada, e aquela música passava e as pessoas tocavam na minha barriga e a Jade fazia assim aos pés e espreguiçava-se, as pessoas sentiam porque eu dobrava a camisola para cima e eles tocavam mesmo na pele. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu já tinha trabalhado essa força energética em mim. Só faz mal quem eu deixo, quem eu quero. Só faz alguma coisa à minha energia se eu permitir ou se o meu medo deixar entrar um inimigo dentro de mim. Porque o meu medo pode dizer assim, sabes, não tive sorte com aquele projeto porque houve alguém que me sabotou. Isso não existe. Eu criei esse medo dando desculpa que ia falhar. Então, eu criei essa força dentro de mim. Então, eu ainda respeito muito a lei interna do ser humano. Mas na minha vida, toda a gente tocou na Jade. E a Jade é uma criança que desde os 3 anos faz biodança comigo. Ela fez na barriga, parei 2 meses de dançar, depois ela voltou e eu mesmo a dar peito, ela foi sempre para a escola e sempre acompanhou, e nas vivências ela sempre foi fazendo escola comigo. Ela tinha 1 aninho e tem fotografias registadas na internet, ela com 1 aninho a caminhar. Mas eu, enquanto facilitadora de dança, a gente faz uma curva da aula, não é? A gente faz uma aula de ativação, 4 músicas bem ativadas, para a pessoa vir para aqui eu e agora, e depois faz a curva. E quando eu estou na minha aula, lá na sala de Pinheiro, que agora não há, desde esta história não há, no confinamento, mas havia. Ela muitas vezes, quando não tem aulas no dia a seguir, ou quando o pai não fica com ela, ou quando o pai vai connosco fazer também a aula, ela vai e está toda a gente na curva da aula com os olhos fechados, com a boca relaxada, com o rosto relaxado, e a música baixa, a luz baixa, e a pessoa faz o caminho em relação ao contacto com o sistema parasimpático, que é a sua regressão, para estar consigo na conexão. E ela chega à minha beira e puxa assim as calças e diz assim muito baixinho: mãe, aquela pessoa tem os olhos abertos, não está a fazer bem, anda a ajudar. Portanto, ela tem esse cuidado de perceber que a pessoa não está em regressão. Mas ela tem 6 anos, já está a aprender a ler e escrever este ano. Ela, com 4 anos, já sabia dizer que a pessoa não estava em conexão com
com a própria existência na aula. Então é brutal. E eu queria deixar essa dica às mães, porque eu acho que os desafios da gravidez ou da falta da gravidez tem muito aquilo que nós agora alimentamos, o medo, o agora, e o sustento, e os filhos. Antigamente nós éramos mais levianos, entre aspas, éramos mais corajosos. A minha sogra deixou uma crença na nossa família que era: um filho vai te dar mais força, um filho é um impulso para te dar mais energia, um filho é aquela paixão que te faz trabalhar mais. E a Jade, para já, ela foi muito inclusiva incluída na família, porque o nome Jade foi quase um acidente, toda a gente quis Jade. Depois eu andava à procura do nome anterior, que Portugal não deixa pôr Jade, com um nome próprio, sozinho. Então eu andava lá nas listagens e disse ao meu marido: já sei que nome é que é. E ela disse: eu também já sei. Qual é? É Ariana. Isso, fogo, eu também tinha pensado isso hoje à tarde. Né? Então ela foi Ariana Jade por um todo da família. Depois, como eu já tinha um relaxamento maior, eu fiz com a Jade coisas que nunca fiz com os outros dois. Por exemplo, eu deixei de estar pouco importada com a sala de estar, com a sala de visitas. A sala era um circo de brinquedos para a Jade. Era uma confusão de brincadeira. Então eu já sei que a Jade um dia vai ser muito criativa, porque nós estamos a construir uma casa. Ela já é criativa. Já é criativa, é verdade. Mas há dias a Rita Carvalho estava lá com o Lopo a mostrar o desenho da nossa casa e ela identificou perfeitamente num risco de plano de corte onde é que era o quarto dela e onde é que era o nosso quarto. Eu achei aquilo lindíssimo, porque ela gosta muito de marcadores, de desenho, de manuseamento com as mãos, com cores, e é muito sensitiva. O padrinho já deu-lhe uma ambulância e está sempre a trabalhar muito, porque ele é enfermeiro, que ela trabalha na área da saúde. Então eu não sei se ela vai trabalhar na área da saúde, eu sei que ela vai ter uma profissão que seja muito de cuidar. Agora, mas ela escolherá, não é? Eu acho que ela vai ser assim muito cuidar das pessoas, muito apaixonada pelas pessoas, porque ela sorri para os adultos, ela não tem medo de um adulto, o mundo dela é muito nos adultos. E há dias as professoras da escolinha, sabes, porque ela foi para um colégio. Pois era isso que eu também te queria perguntar, a escolha de uma escola particular em vez de uma escola oficial. Então, veio em cima de um problema que em maio ela tinha que decidir se continuava em casa no primeiro confinamento de março ou se eu a inscrevia na habitual escola dos meus outros dois filhos, numa pública. Entretanto, eu, através do OK Instituto, lá no MAP, conheci a família Lopo e conheci a Gininha Lopo, que é a diretora do Colégio Despertar. Uma coisa que eu cuidei, que eu percebi, foi que, como ela também tem apoio do Estado, não é um colégio de menininhos, é uma escola que tem todas as classes e ela também tem a programação do sucesso. Por exemplo, o mantra da escola delas é: eu quero, eu posso, eu consigo. Pois. Ela já usava antes de me conhecer a meditação, por isso é que ela foi muito facilmente fazer o treino das emoções. Não foi o meu impacto para aquela mulher fazer o treino das emoções, ela já tinha muito dentro dela as crianças conseguirem. E depois eu fiz uma conversa com ela e gostei da Gininha dizer que aqui somos todos iguais, temos mais ou menos uma farda dentro de umas cores, mas não é para ser muito rígido, mas ao mesmo tempo ter regras. E a Gininha dizia-me assim: a Jade tem uma serenidade que chega à sala e ainda acalma os outros. E eu achava que era um exagero, porque ela gosta de mim, gosta da menina, e estava a fazer aquilo enquanto diretora à mãe, não é? Estava assim: olha, gosto muito de ouvir isso, mas se calhar ela está a pintar aquilo porque eu sou mãe e está muito contente para a aluna. Acontece que eu agora, há 3 semanas, estava no online com a Jade, que ou está a irmã, ou está a madrinha, ou estou eu, e a Jade estava a ver o menino chorar, assim, muito triste. E ela chega-se assim perto, liga o microfone, lá com 6 anos, que eu acho uma obra, o primeiro ciclo ter estado no online e ela ali com o microfone, e diz o nome da criança, e diz assim: que foi? Estás triste? Não fiques assim que a professora está a explicar. À outra aluna. E eu olhei para a minha filha e disse assim: poxa,
como é que ela diz aquilo com aquela voz que até me acalma, porque eu sei quando eu estou muito estressada e muito enervada, muito agitada, a Jade vem e dá-me um abraço e eu sei o que é que ela quer dizer-me. Tipo, mãe, acalma-te, estás a exagerar, portanto o recurso está lá. Mas, essencialmente, foi porque eu me cansei de querer ajudar um sistema que não quer ser ajudado. Para responder claramente à tua pergunta. O que é que eu quero dizer com isso? Um agrupamento de escolas tem um diretor, tem 2 ou 3 de direção, tem depois os professores todos, depois tem as reuniões de turma, depois tem o Conselho Geral, depois tem a Associação de Estudantes, tem a Associação de Pais. E eu tenho uma vontade enorme que a escola seja o mais igual para todos. E uma altura eu tive um stress com a minha filha na escola porque eu não estava lá e era para fazer uma coisa qualquer no Natal todos iguais e depois aquilo era o tecido e o algodão de quem era melhor. E eu isso não achava... E não quer dizer que eu não queira dar isso à minha filha. Eu posso dar isso à minha filha. Eu não posso chocar o outro que está ao lado. Porque se o outro não pode, eu quero que a professora me diga assim, falta um valor financeiro porque há 4 ou 5 crianças que não podem. E eu, então, digo assim, então vamos lá ajudar, quero todos iguais. E a gente diminui o nosso poder e aumenta o do outro e a criança tem que se sentir igual. Há um estudo em Harvard, que eu tenho que ler sobre ele, que eu ando filada, que alguém me falou por alto, que é, as crianças têm o direito da expansão e da igualdade e chegar a todos de forma igual, porque é daqui que a gente depois tem que ter muito trabalho no MAP, lá no treino das emoções e tudo nas constelações para a integração, e nós as duas na dança, que é incluir a igualdade de uma pessoa que teve uma rejeição porque um teatrinho na escola arrebentou com aquela criança. Porque aquela criança tinha uma camisola bordada, outra tinha de algodão e outra tinha um tecido colorido a fazer a mesma cor da camisola. Isto não pode ser. Então eu cansei-me de fazer parte das 200 ou 300 mães em que 4 ou 5 queriam igual. E então eu disse não. Até porque eu falei com o diretor e falei das regras do calçado, deixar o calçado à porta e até havia assim uns bonecos que eram os professores com a viseira, com a máscara, com o fato, como se as crianças fossem invadir aquele adulto ou contaminar aquele professor. Que trauma! Eu nem sei. Agora, tu que és professora e nós as duas que somos formadoras na área, que trauma nós correríamos o risco se fôssemos fazer o que inicialmente foi feito, e que muita escola felizmente não fez, que era proteger-se quase como se fôssemos um astronauta, como se a criança fosse contaminar o adulto. Isto para mim tirava-me do sério, digo já. Otília, eu gostava ainda que nos referisses um bocadinho, como estamos a ficar apertadas de tempo, tu levas biodança para a escola. Sim, levei muito para a tua experiência? A minha experiência é que as crianças nem precisam que eu explique para que é o exercício. Eu faço o exercício com elas, é bastante cansativo para mim, e ao fazer o exercício com elas, elas vão fazendo. Acontece que é uma dificuldade para as professoras fazer o pagamento de um externo. E eu pronto, fiquei-me e deixei alguns exercícios para algumas professoras, como o trem da música do Maculelê, Maculelá, para irem para a cantina. Então eu ensinei coisas simples. E houve uma altura, a Catarina, que era uma diretora, dizia assim para mim, eu fiz a experiência, coloquei a música, e eles fizeram o comboio automaticamente. E eu não compreendia isso. E eu disse, claro, porque as professoras e as educadoras, elas usaram uma ferramenta na altura que não era aquela ferramenta ideal, porque não tinham a fenomenologia da música por trás. Mas outro dia e outra altura, tu podes chamar aqui outra colega e trazer esse tema, ou então fazer sozinha, muito do cérebro, do inconsciente, ele assimila através da fenomenologia da música. E, portanto, fazer dança com crianças criativa é das coisas mais simples. O que tem que ser pago é o tempo e a deslocação. É só fazer porque eles nem precisam de entender. Mas tu percebeste e sentiste, como as pessoas à volta sentiram, a evolução das crianças depois de fazerem biodança? Completamente. Eles sabem, a nível da aprendizagem. Uma coisa que eles faziam, eles cumprimentavam-se com pontapés. E eu trouxe muitas carícias nas mãos.
E eles começaram-se a abraçar facilmente com a música de Miguel Gameiro. Eu punha a música e eles abraçavam-se. Nem era preciso a gente explicar o exercício. Só expliquei uma altura porque é que era aquilo, fiz uma dinâmica e eles começaram a ter afetos instantâneos, porque as crianças aprendem que nem esponja. Portanto, eu faço e eles fazem. Mas eu acho que o adulto, neste momento, tem que ser acarinhado, convém ser o mais amado possível para relaxar e descontrair na educação do seu filho. E só deixar o filho ser criativo. E eu estou a olhar aqui para o nosso computador. Temos alguns minutos para nos despedirmos. E eu quero agradecer a tua presença, toda esta partilha que fizeste e que de certeza são ferramentas ótimas para ajudar os filhos. Depois vou deixar disponível também na página os teus contactos como facilitadora de biodança, como terapeuta, como mãe, eu sempre telefonema, uma explicação. Sim. Exatamente. E ficarás à disposição. Deixa-me só declarar aqui aos pais que é assim. Eu, financeiramente, devo ter gasto tanto dinheiro como o Estado gastou nos meus filhos na escola. Os meus filhos têm muita formação extraordinária. Pois é isso. Paga pelo pai e pela mãe. Que eu não choro um único tostão do tempo e da dedicação da formação extraordinária. Não é fácil, não. É de muitas contas e muitos desafios também. Mas podemos abdicar. Agora está mais fácil para mim, porque a minha vida deu outra demanda positiva, não é? Eu fiz um trabalho no OK muito positivo financeiramente para a minha vida evoluir. Mas não me fiquei limitada ao que é gratuito. Porque há muitos pais que são... aconselho a deixar aqui essa dica para os livros. Lerem o livro Pai Rico e Pai Pobre. É um livro excelente, há em PDF, há em papel. Pai Rico e Pai Pobre explica isso. Às vezes nós os pais, por amor, não estamos a perceber que temos pensamentos miseráveis e carentes. E estamos sempre a fazer tostão e andamos à procura da formação gratuita. Se a Câmara paga, se a IEC é gratuito, se a escola e a instituição paga, se tudo é pago, tudo é pago, tudo é pago. Há muita valiosa e extraordinária que eu pago. E não é fácil. Mas eu não abdico disso porque eu acho que até a que é paga é mais valorizada. Muito obrigada, Otília, mais uma vez. E continuamos juntas, continuamos a dançar e continuamos a fazer formação. E vamos nos encontrando nestas curvas e meandros da vida. Muito grata pela tua presença e a todos os ouvintes da RVN desejo a continuação de uma ótima semana e que fiquem com todas as dicas que foram passadas, porque de certeza vão ficar com alimento para o pensamento. Isto é uma tradução do inglês. Vão ficar com alimento para o pensamento para poderem fazer mais e melhor das vossas vidas e ajudarem os vossos filhos. E até 2 a 8 dias com um novo convidado que vou manter em surpresa ainda até daqui a uns dias. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Muito obrigada.